Então, hoje, dia 23 de novembro de 2020, segunda-feira, a gente vai estar dando início a essa aula de português comigo, a Proline, e com os alunos do sétimo ano. Por enquanto, presentes Bruna, Iago, Sara e Marcela. E o assunto que a gente vai estar trabalhando hoje é sobre gramática. Vocês estão vendo aí na página 48, que já começa uma explicaçãozinha que é sobre o adjunto adnominal. Então, vamos aqui, a gente está dando uma ideia do que seja o adjunto adnominal. Nesse quadro amarelo aqui tem uma explicação, né? Tem assim, a palavra ou expressão que acompanha um núcleo de um termo sintático substantivo, né? Determinando ou especificando, quantificando, caracterizando ou qualificando é chamado adjunto adnominal. Ou seja, pessoal, quando a gente vai ter dentro de uma oração, né, um substantivo que pode ser que faça parte do sujeito e tem algum termo que vai estar acompanhando, pode ser para ou especificar, ou qualificar, ou quantificar esse substantivo, né, caracterizar esse termo, essa palavra vai ser chamada de adjunto adnominal, certo? E aqui nós vamos ter também uma explicaçãozinha do que diz respeito ao exemplo que foi colocado ali antes, né? Então, assim, ó, como foi possível observar na frase analisada, a gente vai ver a frase aqui para poder vocês terem uma ideia, né? Na frase que está lá na página 47, a gente pode voltar ali. Na questão 2, tem assim, ó. O eletricista foi consertar o foguete, né? Então, aqui nós vamos ver que dentro dessa questão 2 aqui, a gente vai analisar para poder entender a questão do adjunto adnominal, para vocês terem ideia. Então, ó, o sujeito dessa frase, vocês já sabem que qual é o sujeito dessa frase aqui? O eletricista foi consertar o foguete. O eletricista. O eletricista, né? Então, o núcleo, você já sabe que é tirando o sujeito, do sujeito você vai tirar a parte que é essencial, que vai ser eletricista, né? E como a gente vai estar quantificando não, a gente vai estar analisando o que esse sujeito vai ser, no caso aqui, vai ser um substantivo, vocês vão estar marcando aqui, né? E a gente vai estar vendo que vai ter uma palavra que vai estar acompanhando ele. Então, do núcleo desse sujeito, qual é a palavra que acompanha ele, que foi tirado, no caso? Ó, o eletricista. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, prestando atenção aqui para vocês analisarem. Eu vou estar colocando aqui na explicação dessa frase aqui para vocês terem uma ideia. Ó, gramatical, certo? Então, esse termo que acompanha o substantivo, que geralmente ele está dentro do sujeito, ele vai ser algo que não está ali para completar, ele só está acompanhando, certo? Então, ele vai acompanhar, ele vai estar quantificando, qualificando, caracterizando, né? Ele pode também, eu posso colocar que ele pode estar individualizando, dependendo, né, do contexto da oração. E ele também vai receber uma classe gramatical, né? Então, esse termo que vai acompanhar, ele é chamado de adjunto adnominal. Então, geralmente, quando a gente tem uma frase... Gabriel, página 48, módulo 4, viu que eu já comecei a explicação. Então, quando a gente tem uma oração em que a gente tem um sujeito, né? E que dentro desse sujeito a gente vai retirar o núcleo do sujeito e vai ter um termo que acompanha esse núcleo. Quando não é retirado, esse termo vai ser chamado de adjunto adnominal. Pode ser que tenha só um, pode ter que exista mais de um. Então, no caso desse exemplo aqui da questão 2, que depois a gente vai estar analisando aqui essa anedota que vai estar na página 47, que essa oração está nessa anedota, né? Aí tem assim, esse exemplo para vocês verem. O eletricista foi consertar o foguete. Então, vocês perceberam, né, que a gente vai estar tirando aqui primeiro o sujeito da oração, né? Então, o sujeito da oração, como aí vocês já responderam, é o eletricista, é isso? Então, aqui a gente vai ter como núcleo desse sujeito aqui, a gente vai ter o eletricista é o sujeito,
né? No caso aqui a gente vai estar analisando o sujeito, né? O eletricista é todo, né? O sujeito vai ser tudo aquilo que a gente vai estar dizendo respeito, que está se falando de alguém, né? No caso da oração. Então, no caso, é o eletricista. Agora, quando a gente vai retirar o núcleo desse sujeito, né? É que vai ser a parte essencial. No caso, o núcleo desse sujeito, a gente vai tirar o artigo, né? Então, diz respeito mesmo de quem, né? Nesse sujeito. A gente vai tirar o que é o núcleo, é só eletricista. Então, se o núcleo é eletricista, a parte que sobra do sujeito vai ser chamado de adjunto adnominal. Então, nós vamos ter que dentro desse sujeito todo, tirando o núcleo, o adjunto adnominal é o termo que estava acompanhando. Por que ficou maiúsculo? O adjunto adnominal, pessoal, é o termo que estava acompanhando esse sujeito, né? Que estava ali, no caso, para individualizar, né? Ou, aqui no caso, vai ser individualizar, né? Porque a gente vai colocar um artigo adnominal. Então, o adjunto adnominal é aquela parte que sobra tirando o núcleo. Qual é o adjunto adnominal aqui que está dentro desse sujeito? O artigo. O artigo O, não é isso? O artigo O. Então, se a gente sabe que é O, a gente já vai logo aqui, né? No caso, dependendo das atividades aqui do módulo, a gente vai ter que também estar classificando, né? Então, esse O, ele vai estar aí para individualizar esse sujeito. Se vai ser para individualizar, ele vai ser chamado de artigo. Ele é artigo o quê? Definido. Ele está definindo, individualizando esse sujeito. Ok, pessoal? Ah, pensei que ia ser. Foi. Eu não sabia que era que pode vir antes, não. Antes do sujeito. Peraí. Eu não entendi quase nada. Aí tem aqui, continuando. Como foi possível observar na frase analisada, o artigo O exerce a função sintática de adjunto adnominal do termo eletricista, que é o núcleo do sujeito. Então, tirando o núcleo, a parte que sobra é chamada de adjunto adnominal. Nessa mesma frase, o termo o foguete, que é o objeto direto, também é composto por núcleo foguete e um adjunto adnominal O. Ó, percebam, gente, que a gente também vai ter adjunto adnominal, não é só no sujeito, a gente vai ter também no restante da frase. Com o adjunto adnominal, ele vai estar de uma forma assim para estar acompanhando alguma outra parte que está dentro da oração. No caso, se a gente for colocar aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu colocar, voltando lá de novo, né? No restante da frase, a gente também vai ter adjunto adnominal. Isso aqui a gente viu no sujeito. Então, ó, preste atenção. Aí, nessa mesma oração, a gente vai estar também vendo outro adjunto adnominal, que também vai ser artigo. Então, preste atenção, ó. Nós temos aqui essa locução verbal foi consertar. Nós sabemos que o complemento do verbo pode ser quando o verbo é transitivo, né? Aquele que necessita de um complemento, né? No caso, nessa locução verbal, essa forma verbal aqui, ela vai necessitar de um complemento. Então, essa locução verbal, ela é transitiva. Agora, o termo que o acompanha, né? Porque no caso que acompanha, não, no caso que completa também, né? Foi consertar, que essa forma verbal vai ter um complemento, que é o objeto. No caso aqui, o complemento de foi consertar, ou seja, aquilo que vai completar o sentido dessa forma verbal, vai ser o que mesmo? O que completa o sentido? Né? O sentido não completa, né? No caso, o que vem. O foguete, não é isso? Então, foi consertar é a forma verbal. Sendo que o foguete é o complemento, esse o foguete vai ser objeto direto ou indireto? Lembrando que o objeto direto é aquele que não é ligado pelo verbo por uma preposição. E o objeto indireto, ele é ligado por uma preposição. Então, no caso aqui, foi Objeto direto. Objeto direto. Objeto direto, justamente porque o foguete aqui, vocês podem perceber que para ligar essa forma verbal, que no caso é locução verbal, né? Foi consertar o foguete, aqui entre foi consertar e o foguete não tem nenhuma preposição em, de, com, contra, sobre, né? Para, a, não tem nenhuma preposição ou
contração da preposição, combinação, nada. Então, aqui vai ser um objeto direto. No caso aqui, a gente vai estar analisando também dentro dessa oração que a gente vai também ter um adjunto adnominal que vai estar acompanhando esse objeto direto. Então, vamos ver aqui, ó. Imagine que a gente vai estar aqui, gente, analisando. Eu ainda não vi aqui a parte, só que eu estou aqui colocando de forma bem simples para vocês entenderem. Ó, a gente vai ter que o complemento do verbo é o objeto direto, no caso que vocês me falaram aí, ó. Objeto direto. No caso que completa o sentido dessa forma verbal foi consertar, o objeto direto, vocês me falaram que é o foguete, né? Aqui dentro de um foguete, vocês sabem que foguete, pela classe gramatical, ele é o quê? Substantivo. Substantivo. Então, a gente percebeu que o adjunto adnominal, ele tá para acompanhar o substantivo, né, gente? Ali na definição que vocês observam lá na página 48 aqui, ó. Voltando lá, né? Só pra gente não ter... Sei que o negócio aqui não tá obedecendo, mas eu posso olhar por aqui, ó. É o termo que acompanha um substantivo, né? Dentro de uma oração, né? Então, lá na página 48, naquele quadro amarelo também tá, né? Que vai estar acompanhando um substantivo. Dentro do objeto direto, a gente vai ter também um substantivo. No caso, foguete é substantivo. Então, o termo que acompanha esse objeto direto também é chamado de adjunto adnominal. Sendo que foguete pela classe gramatical, também é substantivo. Então, se a gente tirar esse substantivo, o que sobra é adjunto adnominal. Então, qual é o adjunto adnominal no caso de o foguete? O artigo O. O artigo O também. Então, a gente vai ter o adjunto adnominal também em outras partes da oração, não é só no sujeito, né? Então, o adjunto adnominal, ó, gente, lembrando que essa palavra adnominal vem de nome. Ó, adnominal vem de nome. Nome substantivo. Adjunto é aquilo que está próximo do substantivo. Então, o adjunto adnominal também vai ser o artigo O, né? O artigo definido. Opa, então sempre quando nós vamos identificar um adjunto adnominal, ele sempre vai ser um artigo? Não, ele vai ter outras classes gramaticais. A gente vai perceber que o adjunto adnominal é aquela palavra que está próxima do substantivo, que está dentro da oração. Esse substantivo pode estar dentro do sujeito, pode estar dentro do predicado, pode ser no caso aí, como vocês viram aí, que é um complemento verbal, no caso que é um objeto direto, né? Aí você vai ver que dentro do objeto direto vai ter aquela palavra ou termo que acompanha, no caso, o substantivo, ali vai ter um adjunto adnominal. Ô, professora, no caso, uma palavra não, dentro de uma oração, a gente pode ter para um substantivo mais de um adjunto adnominal? Pode, né? A gente vai ver aqui, pela explicação do livro também, a gente vai colocar também outros exemplos. Então, tudo aquilo que está dentro da oração, que vai estar acompanhando um substantivo, no caso ali, vai estar próximo do substantivo, que vai estar especificando, qualificando, quantificando, caracterizando esse substantivo. Se for caracterizando, é o quê? É adjetivo, não é isso? Não é só na questão do artigo, né? Pode também receber outras classes, pode ser numeral, como vocês viram lá no livro também, né? Vocês vão perceber depois que pode ser numeral, pode receber outras classificações, ok? Para poder ser... Então, vai ser toda aquela palavra que vai estar próximo do substantivo na oração e vai estar acompanhando esse substantivo. Então, essa palavra que está próxima é chamada de adjunto adnominal. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Ah, consegui aqui já. Então, vamos voltando lá, pessoal, que a gente vai ver através de outros exemplos no livro também. Então, olha só. Então, isso aqui a gente já viu, né? Nessa mesma frase, o termo o foguete, eu tô aqui nessa parte, ó, que é objeto direto, também é composto por um núcleo. No caso, o núcleo, no caso aí, é o substantivo, que vai ser a parte essencial. E o adjunto adnominal, o, né? Então, a gente vai poder perceber, a gente vai estar considerando que sempre, para a gente estar separando o que é o adjunto adnominal, a gente vai estar considerando que o substantivo vai ser o núcleo, porque a gente tirando o núcleo, a parte que acompanha vai ser o adjunto adnominal. Aí tem aqui, ó, continuando. As classes gramaticais que exercem a função sintática de adjunto adnominal são os artigos,
né? Os adjetivos, as locuções adjetivas, os numerais, os pronomes, né? Todos os pronomes estudados, demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos. E as orações com valor de adjetivo. A gente vai ver isso aqui também. Olha só, aí nós temos aqui, ó, gente, eu vou estar colocando isso aqui também para poder vocês perceberem, viu? Essa questão 3 aqui, com o exemplo dessa oração. Aí tem assim, ó. Ele tentou se comunicar com a torre de comando. Ó, no caso aqui, gente, a gente não vai considerar que o sujeito vai ter adjunto adnominal, porque o sujeito, ele já é o próprio núcleo. Eu vou só copiar essa frase aqui, essa oração aqui, para poder a gente analisar lá no quadro, tá bom? Deixa eu só colocar lá, para poder vocês perceberem que quando o sujeito, ele próprio já é o núcleo, então a gente não pode separar adjunto adnominal nele, porque ele não vai ter nada que o acompanhe, então a gente vai analisar o que vem depois. Oi. Mas esse adjunto adnominal só é artigo? Tem aqui, ó. Ele tentou se comunicar com a torre de comando. Ó. No caso dessa oração, no sujeito a gente não vai ter adjunto adnominal, porque o sujeito já é o próprio núcleo. No caso aqui, qual é o sujeito dessa oração aqui? Ele. Ele. Se não tem nada assim fora do núcleo, então aqui dentro do sujeito não tem adjunto adnominal. Se fosse assim, o homem, né? Aí já seria formado por duas palavras, sendo que uma era núcleo e a outra seria adjunto adnominal. Mas como o próprio sujeito já é o próprio núcleo, então aqui a gente não vai ter adjunto adnominal. A gente vai ter o complemento, no caso aqui, dos verbos, né? Que vão aparecer, ok? Então aqui, ó, dentro dessa oração a gente vai ter, ó, vamos ver aqui, ó. Ele tentou se comunicar com a torre de comando. Ó, então vamos analisar aqui, gente, através desse segundo verbo aqui, ó, comunicar. Porque esse tentou aqui, ó, ele é verbo intransitivo, né? Então ele não vai necessitar, ele tentou. Então aqui a gente vai ver aqui, ó, se comunicar com a torre de comando. A gente vai estar analisando essa parte aqui, tá? Então, ó, se comunicar, ele tentou se comunicar com a torre de comando. Então, o que aparece depois desse verbo comunicar é o que a gente vai estar analisando, o que vai ser adjuntos adnominais, certo? Então, ó, comunicar é o verbo. O que completa o sentido desse verbo? Ó, se é um verbo transitivo que ele necessita de um complemento, a gente vai ter aqui objeto direto, objeto indireto, ou até dois complementos, né? Ó, tentou se comunicar com a torre de comando. No caso aqui, a gente vai ter, ó, um objeto indireto, né? Porque aqui a gente vai ter uma preposição. Com é uma preposição, né? Se vocês relembrarem que tem lá no módulo 2, o com é módulo 3, no caso, módulo 3 mesmo. Com é preposição. Então, ó, se com é uma preposição, a gente vai ter um complemento de objeto indireto, certo? Então, aqui, ó, com a torre de comando, né? Então, aqui com, e a gente vai ter também um outro objeto indireto de comando, né? No caso aqui, a gente vai ter dois objetos indiretos, no caso. Então, esse verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Então, aqui, ó, nós vamos ter aqui, com a torre de comando. Vamos analisar essa parte aqui, para poder a gente ver quais são as partes essenciais, porque o que sobrar vai ser adjunto adnominal, certo? Então, a gente vai estar aqui observando. Então, nós vamos ter aqui dois objetos indiretos, ó. Aliás, no caso aqui vai ser um só, né? A torre de comando aqui vai ser o complemento todo, ó, gente. É porque aqui tem outra preposição aqui, eu me confundi. Então, ó, com a torre de comando é o objeto indireto dessa oração. Agora, vamos analisar aqui qual é a parte essencial aqui. Quer dizer, como se fosse o núcleo desse objeto indireto. Com a torre de comando. O que é que desse objeto indireto aqui que está trazendo essa informação principal aqui? Do lugar ou da coisa. Torre de comando. Mas no caso aqui a gente vai analisar como núcleo como se fosse uma palavra só. Torre. Torre. Então, no caso aqui, gente, torre, no caso, é como se fosse o núcleo do objeto indireto, certo? Então, a gente vai estar colocando, considerando como se torre fosse o núcleo. A gente vai estar separando esse núcleo para a gente observar que o restante vão ser adjuntos adnominais.
certo? Então, aqui no caso, o que sobrou aqui vai ser adjuntos adnominais desse objeto indireto. Então, ó, com a torre de... Foi tudo junto, ó. De comando... Meu Deus, o que que não tá indo? Deixa eu dar uma pausa aqui para poder eu tentar fazer aqui, que tá... Analisando aqui, ó. Se a gente vai tirar a torre, que é como se fosse o núcleo desse objeto indireto, certo? Então, ó, os adjuntos adnominais aqui vai ser com... O negócio desceu. Deixa eu pausar a gravação aqui para ver se eu consigo digitar, que parece que tá tendo alguns aqui que sobraram. Então, com aqui, que é o adjunto adnominal, vai ser o quê? Preposição. A vai ser o quê? O artigo definido. E de comando, gente, vai ser uma locução, né? Uma locução adjetiva. Isso aqui é coisa que se estuda lá no 5º ano. Locução adjetiva é aquela palavra que ela vai ser formada, um termo, né? Uma expressão que vai ser formada por mais de uma palavra e que vai ter o valor de adjetivo, né? Então, de comando. Então, vai ser locução adjetiva. Então, essas partes que sobraram depois do verbo são os adjuntos adnominais, porque eles vão estar próximos de torre, no caso, que é o núcleo do objeto indireto. Ok? Ok aí, gente? Certo. Certo. Ok, né? Então, vamos aqui, ó. Tá observando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que dá para poder servir de explicação aqui para nós. Ah, aqui nessa outra página aqui, ó. Os adjuntos adnominais no texto. Essa parte aqui é muito interessante, principalmente quando vocês forem produzir texto, né? Tem assim, ó, a importância dos adjuntos adnominais para o texto. Então, tem assim, ó, você pode ficar feliz se lhe oferecerem um sorvete de chocolate, mas pensaria 2 vezes antes de aceitar um sorvete de gengibre. Uma viagem de trem é muito diferente de uma viagem de avião. É muito fácil carregar 1 quilo de batatas, mas 10 quilos não é para qualquer um. Percebeu a importância dos adjuntos adnominais? Eles são responsáveis por especificar, qualificar, quantificar, determinar ou indeterminar informações e, com isso, criar o sentido do texto. Então, gente, ó, o adjunto adnominal, ele tá ali para poder especificar, quantificar, qualificar, né? Então, de acordo com que a pessoa esteja escrevendo o texto, né? A quem está lá escrevendo, quando vai se especificar a respeito de um substantivo ou do núcleo de algum outro termo dentro da oração, é como se estivesse realmente colocando ali, diferenciando cada um. Se falasse assim, ó, sorvete, sorvete, de que sabor mesmo, né? Então, no caso aqui, ó, de chocolate de gengibre, locução adjetiva, né? Que vai estar ali para poder como é que eu digo assim, individualizando o sabor do sorvete, né? Tá ali colocando que tipo de sabor de sorvete é. Viagem de avião também é uma locução adjetiva. Viagem de trem, né? De trem, de avião é locução adjetiva. E vai estar ali completando, no caso, o sentido do texto, para melhorar o entendimento do leitor. Então, é muito importante essa questão aí dos adjuntos adnominais, né? Que o adjunto adnominal pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser uma preposição, pode ser um numeral. No caso aqui, ó, 1 quilo, né? Esse 1 aqui é numeral, 10 também, que é um adjunto adnominal. Então, tá ali para poder especificar para o leitor, né, do que está se tratando. Então, é muito importante o uso do adjunto adnominal para o texto, porque senão vai ficar meio sem sentido. Ah, uma viagem de quê, né? Não sabe qual meio de transporte, né? Aqui, no caso, carregar 1 quilo de batata, se fosse colocar quilo de batatas, que quantidade é, né? 10 quilos, né? Não vai saber, então vai estar ali para poder realmente especificar, qualificar, individualizar cada um dos substantivos que são colocados dentro de uma oração, dentro de um texto. Ok, gente? Ó, então vamos lá, a gente vai para a explicação dessa atividade. Ó, eu tenho intenção de fazer essa atividade aqui para poder a gente estar tirando dúvida em classe. Quer dizer, classe não, né? Que a gente não está na escola. A gente está fazendo durante a aula para vocês estarem tirando dúvida. E aí, quando a gente encerrar, se der tempo, a gente faz até a correção, certo? Aí a gente vai ter essa atividade aqui também, vai ter umas páginas também lá no finalzinho do livro,
né? Para poder estar explicando para vocês. E se der tempo, depois de corrigir tudo, eu explico de uma forma rápida a atividade extra para vocês, que vocês sabem que dia de segunda-feira a gente tem 2 horários de português, né? Então, temos lá, vamos lá, pessoal. Na página 47, que vai iniciar aqui, vocês perguntem, viu? Porque esses assuntos que vêm agora não são tão fáceis, não. Então, aqui, ó, no adjunto nominal, na página 47, tem assim, leia a anedota a seguir. Aí tem aqui, tem a do foguete espacial, o eletricista foi consertar o foguete. Demorou a achar o defeito. Quando terminou e ia sair, estava tudo fechado. Ele tentou se comunicar com a torre de comando, mas foi jogado ao chão com o impacto do foguete começando a subir. Correu para a cabine e viu um homenzinho verde dirigindo o foguete. Para onde estamos indo? E o homenzinho, você, eu não sei, eu estou voltando para casa. Né? Então, aqui a gente vai estar analisando a frase que eu coloquei na explicação para vocês, né? Aqui, primeiro, não tem muito a ver com o assunto que provoca o efeito de humor nessa anedota. Aí vocês vão ler com atenção para poder ver qual é o humor que está aí em volta, né? Para vocês estarem aí analisando, para poder... Pode ser mais de uma coisa, né? A depender do entendimento de vocês. Na questão 2 tem assim, releia a seguinte frase empregada na anedota e observe como os termos sintáticos que o compõem se estruturam. Né? Então, os termos sintáticos vão ser as palavras que estão aí, todos os termos e palavras que formam oração. Aí tem aqui, o eletricista foi consertar o foguete. Aí tem aí, letra A, qual o sujeito dessa frase? Dentro da explicação que eu coloquei lá, vocês já sabem, né? Letra B, a palavra mais importante de um termo sintático chama-se núcleo. Nessa frase, qual o núcleo do sujeito, ou seja, a parte principal que traz a informação do sujeito da oração, né? Que vai ser formada apenas de uma palavra. Sempre o núcleo é formado apenas de uma palavra, né? Quando for um sujeito simples, né? Ou então, se for parte de, tipo, o núcleo do objeto direto ou indireto também vai ser formado apenas por uma palavra, que é aquilo que traz a informação principal, que vai ser o nome de um substantivo, né? A palavra que vai ser um substantivo, núcleo, sempre. Aí, na letra C, assinale a classe gramatical a que essa palavra pertence, ou seja, o núcleo do sujeito dentro dessa oração vai ser artigo, substantivo ou numeral. Eu acabei de falar que o núcleo vai ser sempre, né? Você já sabe aí. Letra D, qual palavra acompanha o núcleo do sujeito dessa frase? Na explicação também lá nós já falamos. A que classe gramatical essa palavra pertence? Né? Então, a palavra que acompanha o núcleo do sujeito e que classe gramatical será. Na letra E, a palavra que acompanha o núcleo do sujeito na frase analisada quantifica o termo a qual se refere, ou seja, está falando a respeito de uma quantidade, ou especifica, individualiza, né, o termo a qual se refere. Aí você vai marcar um X, né? A palavra que acompanha o núcleo, no caso, que é o adjunto adnominal. Vai quantificar, ou seja, vai falar da questão de quantidade, ou vai especificar, individualizar o termo, né? Nessa questão 3, pessoal, também a gente analisou essa oração, tem assim, agora analise a frase a seguir, observando os termos em destaque. Então, tem assim, ó, ele tentou se comunicar com a torre de comando. Então, ó, a gente vai perceber que tudo isso aqui, gente, são objetos indiretos, é um objeto indireto, né? Com a torre de comando. Então, ó, no caso aqui, comunicar é a forma verbal, e o termo que acompanha e completa o sentido de comunicar vai ser objeto indireto, porque é ligado pela preposição com, né? Então, com a torre de comando é objeto indireto. E o núcleo do objeto indireto, no caso, que é o substantivo torre, né? Torre. Tirando, aí o que sobra vão ser adjuntos adnominais. Aí na letra A, como esses termos são classificados sintaticamente, né? Então, esse A e de comando, né? No caso,